E aí, pessoal, vamos falar aqui rapidinho agora da cultura africana, né? Já que no próximo dia 25, salvo engano, é o dia da África. Só esperar aí a Kellen voltar aqui. Isso aí sempre acontece, né? Às vezes a gente prefere fazer a live pelo Facebook porque não tem limitação. Então, sempre quando o papo é muito bom, uma hora é pouco, né? Então sempre acontece isso. Isso aí já era previsto, tá? Aqui, já voltou. Voltamos. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, que né, a educação, né, eu lembro muito, nessa parte eu sou um grande aí, admirador do Brizola, né? Acho que se o projeto do Brizola tivesse dado certo, a gente não estava elegendo candidato hoje com base em kit gay, mamadeira de piroca, esse tipo de coisa, né? Acho que faltou muito aí uma revolução educacional. Mas eu continuando aqui no nosso papo, queria perguntar para você falou que no dia 25, né? Que é o dia da África, eu falei a data certa? Isso. Isso. Como que a gente consegue lidar com os preconceitos de cultura de matriz africana? A gente sabe, igual você disse, 52% da população é preta, a cultura africana ela é pujante aqui, né, no nosso país. Mandar um abraço para o Dr. Riane, que está aqui acompanhando a gente também. Gustavo Riane, grande amigo. É, a cultura de matriz africana, mas parece que tem um certo filtro, né? Parece que a nossa elite filtra o que pode ser, tipo, algo eu aceito, né? Talvez alguns pratos, mas a religião eu já não gosto tanto. Então, como que a gente faz para combater essa, esse certo preconceito que tem da cultura africana? Então, André, eu acho que uma das questões está relacionada ao racismo mesmo, né? A cultura africana ela foi trazida é, pelos povos negros para o Brasil. Muito da nossa cultura tem raiz africana. E nós sabemos, né, seja na culinária, seja na dança, os nossos instrumentos musicais. A questão é o que se pode, né, o que uma estrutura diz que se pode ser aceito e o que não. Nós vivemos numa sociedade cristã com um fundamentalismo religioso muito forte e, para mim, a base do preconceito O áudio está. à cultura africana. Parece que Tá? o João Paulo disse que o áudio está um pouco ruim. É o meu ou da Kelly? Eu estou te ouvindo bem, Kelly. Por mim, tá bom o áudio. Vamos ver se está melhor. Para mim tá normal. Vamos ver. Se tiver ruim, o pessoal fala aí com a gente vê o que faz. Ok. Parece que é o meu que está ruim. Eu tô aqui, tá bom. Melhorou? Vamos. Se continuar ruim, vocês vão falando com a gente. Se continuar, eu acho que é o posicionamento do celular aqui que o meu som abafa um pouco. Mas quando eu digo, né, nós vivemos uma sociedade cristã com fundamentalismo religioso que tem pesado bastante na questão de aceitação da nossa cultura, da cultura de raiz africana. E aí isso é um ponto bem delicado de debate, né? Apesar de um sincretismo religioso fortíssimo, né, que a sociedade brasileira tem, o fundamentalismo religioso, e aí eu não estou falando de uma religião só, mas as religiões cristãs em geral, vem arraigado nesse preconceito, especialmente
com a religião de matriz africana. E aí, relacionado muito ao desconhecimento, né? Desconhecimento do que é a religião afro, que é a religião de matriz africana, né? Nós temos diferenças também, nós temos o candomblé, nós temos a umbanda, e aí já é uma mistura, né, da cultura africana com o sincretismo brasileiro. Além de que a gente tem preconceito com as danças afros, e aí a gente pode falar do próprio congado, do jongo, né? São danças muito relacionadas à religião, conhecidas, são tradicionais nas nossas comunidades, especialmente nos nossos remanescentes de quilombos, mas que ainda sofrem preconceito. E esse preconceito está relacionado ao não conhecimento. Quando a gente desconhece ou a cultura ou a tradição, nós tendemos a julgar, que é o que nós chamamos de né, o conceito sem conhecimento. E isso vai sendo difundido sem uma análise, sem uma discussão, sem um debate. Fica muito na crença, e nós, né, que frequentamos, que apoiamos, que somos, né, que valorizamos as culturas de matriz africana, e especialmente a religião, hoje nós temos uma certa liberdade maior de apresentar, e eu acho que é importante, né, quem defender mesmo a sua cultura e mostrar que não é o que pintam, né? Nossa, a macumba, né? A macumba é um instrumento, não existe religião chamada macumba, existe religião de matriz africana, seja candomblé, seja umbanda. Então, conhecer, eu acho que, e aí, mais uma vez, isso se dá, né? Esse preconceito, ele vai deixar de ser tão forte, porque extinguir é uma palavra, quem dera, né? Quem dera a gente extinguisse o racismo, o preconceito com as religiões ou com a cultura negra. Isso passa pela educação. E aí, a educação afro nas escolas, né, aprovada desde 2003 lá, pela Lei 10.639, hoje 11.645, ela tem que realmente acontecer nas nossas instituições. Não só falando, né, eu acabei de defender a tese, e uma das experiências das professoras que eu trabalhei, eu fui falar da trajetória de professoras negras ex-cotistas, uma das experiências é de que nas escolas, muito quando vai se falar a respeito de a questão racial, vai falar da cultura negra, fala da escravidão, mas não fala da cultura, não fala dos bens, do tanto que a população negra produz e de que como ela constituiu essa nossa sociedade. Toda a estrutura da sociedade brasileira, ela se fundamenta, ela se fortalece na cultura negra, na força do trabalho do povo negro. E pensar, né, a educação nessa perspectiva é pensar na constituição, né, de políticas públicas que têm embasamento, fundamentação, que englobem a população negra, seja levando a educação, seja transformando também os nossos livros didáticos, as nossas festas mesmo, né? Por que nós não temos protagonistas negros nas festas das escolas? Tem até uma parte do trabalho que eu vou discutir. Uma criança, ela lamenta porque a professora percebeu uma criança chorando, e ela estava chorando quando a professora foi perguntar por quê. Porque ela nunca ia poder ser o anjo na escola, porque ela era negra e anjo é branco, né? Quando você pensa, nossa, na imagem do anjo, você pensa numa figura, numa pessoa branca, numa criança branca. Responde a nossa própria imagem como brasileiro, né? Não é o estereótipo do brasileiro, seria o estereótipo do europeu. A gente importa isso, né? E isso que você está falando é muito engraçado, que há pouco tempo saiu na internet aí, esses memes,
que a Maju estava apresentando no jornal e uma menina criança, ela fala: Olha, mamãe, o cabelo dela é igual ao meu. Isso é muito bacana, que isso é uma forma de representatividade, né? Você É um olhar e. conceito importantíssimo, que dá tempos de live também. Mas assim, porque é muito bacana. E aí você vê que quando a pessoa ela não quer acreditar nisso, né? A gente volta lá no começo da live. Ela fala, isso é mimimi, isso não importa, isso quer dizer, porque está tão acostumado a ligar a televisão e ver ali um cara branco apresentando jornal, de terno, gravatado, ver ali uma mulher branca toda, e quando ele vê um negro, ele não sabe o quão é importante para, né, aquela comunidade, para aquela criança, ver, tipo assim, realmente, eu posso também. Reconhecer nos espaços, né? E aí, seja na Maju como repórter, seja numa representatividade em outras instâncias, né? A gente teve a Miss, não é Brasil, não, Miss Mundo, eu não sei, eu não assisto, mas foi importante também uma mulher negra ser reconhecida como rainha, como experiência, né, trajetória da população negra, mas reconhecer uma beleza negra como uma beleza mundial. São questões que nós tentamos trazer todos os dias, que nós enfrentamos cotidianamente, né? Mas que cada conquista representa muito. E aí, seja nas grandes instituições, nos espaços de poder, seja na mídia, né? A representatividade na mídia, nós temos uma população que tem acesso à TV aberta, a maioria da nossa população tem acesso à TV aberta, não tem canal fechado em casa, e aí a própria televisão brasileira, ela muito pouco traz a população negra como protagonista. A gente teve agora a Thelma, vencedora do BBB. Todo mundo fala, é cultura inútil, eu não assisto, mas tem uma importância. A criança que está lá na periferia, que está na sua casa, que assiste, né? Uma mulher negra que vem de uma comunidade, que tem uma trajetória que conquistou, né? Ela conseguiu formar em medicina e conquistou um programa de televisão que eu não sei como que funciona muito bem, mas que tem uma representatividade. Foi importante. Então, toda a conquista para a população negra, e aí eu defendo, né, especialmente para a mulher negra, trazendo a fala de Angela Davis, né, quando uma mulher negra modifica sua estrutura, toda a sociedade é modificada, porque, como eu disse lá no início, o racismo estrutural, ele abala, né, ele acaba incidindo especificamente, mais profundamente nas mulheres negras. Então, toda essa representatividade, e aí a gente tem muito tema, muita coisa para falar, que dá assim, de exemplo. Por exemplo, a Sojourner Truth, lá, a primeira a falar da importância da interseccionalidade, é um capítulo praticamente da minha tese para falar a respeito, que ela já vai falar de interseccionalidade lá quando estava se discutindo os direitos das mulheres e os homens estavam negando o reconhecimento dos direitos das mulheres, os homens dizendo, né, e aí é uma questão também que traz o machismo estrutural na nossa sociedade, de que as mulheres, elas precisavam, para os homens, as mulheres não podiam, né, assumir cargos de poder porque elas eram intelectualmente menos capazes, porque Jesus era homem, e aí a gente está falando, né, lá do início, e ela fala, e aí as mulheres reivindicando direito de ir à rua, de trabalhar, direito de estar nos espaços públicos, e a Sojourner fala, mas eu não sou uma mulher, porque como mulher negra,
escrava, ela estava nos espaços públicos, nenhum homem dava a mão para ela pular as poças de barro, nenhum homem carregava ela nos carros, e aí os homens, naquela época, falavam de que as mulheres eram sensíveis, que não podiam ocupar cargos por essas questões. Ela falava, eu consigo fazer tudo isso, eu capino um campo, né? Eu aro um campo inteiro, eu tenho toda uma estrutura e não tem nenhum homem, né? E aí ela está falando da experiência dela no campo, que me vença num dia de campo em relação ao trabalho. Eu trabalho tanto quanto um homem e eu não sou uma mulher. E aí a gente está falando de interseccionalidade porque a gente está falando da questão do reconhecimento de direitos, né, do feminismo relacionado à mulher branca, e a gente está falando do feminismo negro, que é o que eu defendo, porque são conquistas e lutas diferentes. Quando a mulher branca estava lutando para ter acesso aos espaços públicos, a mulher negra sempre esteve nesse espaço. A mulher negra, enquanto escrava, era quitandeira, era vendedora, estava nos trabalhos nas casas dos senhores. Então, ela sempre trabalhou, ela sempre esteve no espaço público, inclusive ajudou muito, né? Na época da escravidão, a fugir, na fuga de escravos, porque elas conheciam os trajetos. E aí, nós não somos mulheres, então eu não sou uma mulher, a Sojourner já traz essa perspectiva de necessidade de se tratar das questões, né, sociais a partir das experiências de cada um. A minha experiência, ela não pode representar, generalizar as experiências da maioria das mulheres. E é muito bacana essa situação que você fala, porque aí você fala da questão do feminismo também, e aí tem aquela questão que é, de novo, aquele debate raso, que você entra, mas o feminismo, então, é a mulher que quer dominar o homem. Eu falo, não, é só o homem que quer dominar a mulher. Aí é machismo, a mulher não quer dominar o homem, ela quer só uma igualdade, né? E entra também em outra expressão também que eu acho muito rasa para o debate, que é o tal do racismo reverso, né? Quando você vai discutir, Existe, né, André? eles falam, mas isso é um racismo reverso. Não, não é racismo reverso, é equidade. É só você que não quer abrir mão do seu privilégio, né? Seu privilégio de séculos, né? Como a gente não discute branquitude, né? Como a branquitude é dada e as pessoas brancas não reconhecem os seus privilégios, quando uma pessoa branca sofre algum preconceito, e aí a gente pode falar preconceito, a gente pode falar bullying, mas racismo não. Racismo sofre as pessoas descendentes de escravos, né? Pessoas descendentes de pessoas que foram escravizadas por pessoas brancas, que tiveram toda uma experiência de violência, de violação de direitos, num determinado período histórico. Hoje, inclusive, eu conversei com a nossa deputada Beatriz Cerqueira, e foi bem interessante. Aí dá para falar um pouco da importância de se permitir o debate. Eu acordei lendo as mensagens, e aí eu sigo a Beatriz no Instagram, e vi que ela compartilhou uma postagem da Duni Montes, falando, né, do desrespeito à nossa categoria, que não recebemos o 13º até hoje e não temos data para receber o salário de abril. E a categoria escreve na chamada, trabalhar sem salário é escravidão. Trabalho sem salário é escravidão. E aí, como eu tenho a liberdade, né, de conversar com a Beatriz, ela é muito solícita, já nos apoiou em assembleia, lá na Assembleia Legislativa, já convocou a assembleia para a gente, para discutir a questão da universidade. Eu tenho o WhatsApp, eu tive a liberdade de conversar diretamente com a Beatriz, e ela foi muito simpática. Eu falei, professora, por respeito à sua trajetória e por admiração, né, à sua luta, eu gostaria de falar a respeito de que, sim, não dá para banalizar o termo escravidão. É um desrespeito que o governador tem feito com a nossa categoria,
é muito complicado não saber que dia, né, que data nós vamos receber, mas não dá para dizer que trabalhar sem salário é escravidão. É banalizar um termo que é muito caro para a nossa população. Quem foi escravizado nessa sociedade foram os meus ancestrais. E eu sofro preconceito até hoje, consequência dessa escravização dessa população. Escravidão é uma coisa, violência, abuso é outra. E aí a gente tem que separar os termos, como tem que separar também o que é racismo, o que é preconceito. E o que uma pessoa branca pode sofrer, ela pode sofrer violência, ela pode sofrer preconceito, ela pode sofrer. Agora, racismo só sofre quem é descendente, quem tem ancestral africano. Somos nós, pessoas negras. Mas é muito importante frisar isso. É muito bacana esse bate-papo, porque eu vi esse post também da deputada Beatriz, né? Se a Fatinha estiver ouvindo aqui, tá devendo uma live pra gente. Não, mas aí deixa eu só terminar. A Beatriz conversou comigo e falou, realmente, você tem razão, eu vou ficar mais esperta, né? Vou prestar mais atenção, não dá para banalizar mesmo. Eu tenho o compromisso de divulgar as postagens da categoria, mas é importante que você fale o que você falou comigo lá, inclusive na postagem, para que as pessoas também tenham acesso ao que você disse. E aí foi o que eu fiz, eu fui lá e fiz a fala na postagem dela, mas compreensiva, né? E aí é a importância de que nós também temos de desenvolver esse diálogo para mudar mesmo a nossa postura quando a gente tem o objetivo de transformar a nossa sociedade. Mas é muito bacana, porque você disse algo que eu vi o post também da Beatriz, não tinha pensado por esse lado, e agora você falando, você consegue entender, tipo assim, a escravidão vai para além do não pagamento. É uma violência, entendeu? É muito bacana isso. É igual eu te disse, quando eu usava o termo de homossexualismo, a pessoa me explicou que o termo correto é homossexualidade. Agora, mais uma vez, eu acabo aprendendo aqui nesse bate-papo. Que quando você para e pensa, fala, realmente, a escravidão não era só o não pagamento pela força de trabalho. Vai para além, é uma ação, é uma violência, né? É tratar o outro como um objeto, de fato. E aí, assim, quando a gente fala da importância, né, de entender os conceitos, de pensar os conceitos, eu posso dizer, no momento que eu sofro racismo, né, pela questão da pele, eu sofro racismo e eu sofro homofobia, lesbofobia, pela minha orientação sexual. São coisas diferentes. São violências, mas são coisas diferentes. Uma coisa é o racismo, é o que o racismo estrutura na nossa sociedade. Outra coisa é a violência pela minha orientação sexual, que também eu defendo, eu não escondo e eu vivo, né? Eu tenho uma vivência plena da minha sexualidade sem esconder, sem deixar de falar da minha orientação sexual. E sim, eu sofro lesbofobia por essa situação. Sofro, mas é diferente de racismo. Racismo é uma coisa, lesbofobia, homofobia, transfobia são outros conceitos. E aí a gente discute interseccionalidade nesse sentido. As experiências, né, as nossas vivências devem ser analisadas, devem ser pensadas a partir das nossas vivências. E cada um tem uma, não dá para generalizar. O Thiago Pires, que é um colega meu, até fez um comentário aqui, né? Como fortalecer a luta por direitos, combater o racismo, tendo figuras como Sérgio Camargo prestando desserviço. Justamente porque o Sérgio Camargo, ele comprou esse discurso raso, né? Chegou ao absurdo de falar que a escravidão ela foi benéfica ao povo negro, né? Tipo assim, a gente vê que é o que a gente estava falando aqui antes, Pires, é o culto à ignorância, né? Hoje a gente vive o culto à ignorância. Quanto mais ignorante você for, quanto mais raso for o seu discurso, mais aceito ele é. Kelly, não faz parte aqui da live, mas eu tive uma curiosidade. Quando você disse ali que a escritora, qual eu esqueci o nome,
porque a mulher negra sempre já esteve nos espaços públicos, enquanto a mulher branca estava lutando para estar no espaço público, mas assim, a mulher negra sempre esteve, mas não esteve de uma forma invisível. Então a mulher Essa é a negra questão. lutar para a sua liberdade, depois para ser reconhecida como mulher, para depois lutar por aquele espaço. Porque, assim, não sei, mas pareceu que a mulher negra já estava um passo à frente, que ela já estava naquele espaço público. Mas, na verdade, não sei, ela estava muito atrás, porque ela estava ali, mas de forma invisível. Ela sequer era vista. Isso, não é. A mulher negra ela sempre esteve nos espaços públicos enquanto trabalhadora escravizada, é, como quitandeira, como cozinheira, ou seja, a diferença da luta da mulher branca, do feminismo branco, para o feminismo negro. E aí é por isso que surge, inclusive, o feminismo negro. Por quê? A mulher negra ela não era reconhecida dentro do movimento negro, porque mulher, né, a situação da mulher existe, né, o machismo, e dentro do grupo, né, de mulheres, entre as mulheres brancas, elas não reconheciam o racismo. E aí, por isso, o termo interseccionalidade e a necessidade de pensar as situações, as experiências dos sujeitos de acordo com a sua condição social. Dá para eu gosto muito da coleção Feminismos Plurais, né, que é coordenada pela Djamila Ribeiro, que tem livros pequenininhos, de bolso mesmo, falando desses conceitos. Tem o Silvio Almeida, eu acho que quem tiver interesse é importantíssimo, ele trabalha com o conceito de racismo estrutural, e tem a Carla Cotirene falando de interseccionalidade. Apesar, né, de que eu disse, a interseccionalidade ela surge desde lá de Sojourner Truth, com essa condição de que e eu não sou uma mulher, sou uma mulher, mas que não é reconhecida. E aí o feminismo negro ele vem nessa condição, né, nessa discussão de que não é reconhecida, a mulher negra não é reconhecida, as suas questões, né, raciais não é reconhecida no feminismo branco, ou seja, para o feminismo branco, a luta pelo espaço público é uma questão e racismo não existe. E para os homens negros, né, para o movimento negro, é importante que os negros ocupem os espaços, mas a questão do machismo é outra questão. E aí surge o feminismo negro, que vai pensar as interseccionalidades, as necessidades de forma diferenciada. E a mulher negra ela está lá na pirâmide, na base da pirâmide dessas estruturas todas. E aí, quando a gente fala de racismo estrutural, a mulher negra, e quando a Angela Davis fala de que se uma mulher negra se movimenta na sociedade, toda a sociedade se movimenta, é porque estando na base dessa sociedade, ou sendo, estando lá como a mais discriminada, a que mais sofre com a questão econômica, político, social nesse país, se a gente consegue modificar a realidade das mulheres negras nessa sociedade, a gente está modificando a estrutura toda. É nesse sentido que eu quis dizer, e não de que a gente está na rua antes das mulheres brancas com direitos, não, muito pelo contrário, nós estamos sendo escravizadas, e aí sai da escravidão sem direito, né, a terras, a bens, e aí passamos de escravas a domésticas do lar, né, quase da família, como algumas famílias gostam de chamar as funcionárias do lar, eu fui chamada várias vezes, mas sem direito, ou seja, eu era uma excelente funcionária enquanto doméstica para a minha patroa, desde que eu continuasse trabalhando lá com ela e de cabeça baixa, aceitando as condições que eu sempre tive. A partir do momento que eu me revoltei, né, aí a gente chama que dizem que as mulheres negras são raivosas, quando a gente não abaixa a cabeça, não aceita as condições da forma que estão estruturadas na sociedade, nós somos muito revoltadas. Isso para não dizer que não se tem o respeito, né, pelas nossas conquistas, pelas nossas lutas. Eu já ouvi muito isso na Justiça do Trabalho. Ela era da família. Aí eu sempre pergunto para a irônica. Ela tá no testamento? Ela vai ter herança? É da família. Ô, Kelly,
para encerrar aqui, o motivo da live foi 13 de maio e eu vou deixar assim para você falar mesmo o que representa para você 13 de maio e qual o recado que você gostaria de deixar dessa data aí, 13 de maio. Então, o 13 de maio ele é importante, né? Nós não comemoramos o 13 de maio como dia de libertação, liberdade dos escravos. A nossa conquista ela é uma luta, tem toda uma trajetória. Ela começa com a revolta, com a não aceitação da escravidão pela população negra, muito antes da abolição. Mas o 13 de maio é importante especialmente para celebrar e valorizar a nossa ancestralidade. Na cultura negra, a pessoa não morre, ela não deixa de ter valor quando ela morre. Toda uma experiência, toda uma vivência, toda uma luta, todo um aprendizado que nós temos com os nossos ancestrais é comemorado no 3 de maio. Então, tem-se uma celebração de toda a nossa trajetória, né? Se nós chegamos até aqui, é porque outros e outras vieram antes de nós para que nós alcançássemos e conquistássemos o que a gente vem conquistando hoje. Valorizar a ancestralidade é fazer diferente do que o nosso governo tem feito, por exemplo, em relação à população mais velha do país. A Covid mata e mata especialmente a população mais velha. Então, vamos deixar morrer as pessoas mais velhas porque elas impactam na previdência, elas não são mais produtivas. Para a cultura negra, perder um ente mais velho, perder um representante, um ancestral, uma pessoa, né, tem-se um respeito pela figura da pessoa mais velha, com todo um aprendizado que essa pessoa carrega. Perder um ente mais velho numa comunidade é como se a gente perdesse, falando, né, paralelamente, é como se a gente perdesse uma biblioteca, porque o aprendizado e o ensinamento que uma pessoa mais velha possibilita a uma comunidade, como na cultura indígena também, é muito importante. Então, valorizar essa ancestralidade é da cultura afro e a gente vê no dia a dia nas famílias, né? Eu tenho 2 sobrinhos que antes de qualquer coisa que eles falam, antes de eles me ligam, a primeira coisa que eles dizem é a bênção, tia. E a gente tem isso na nossa cultura, a bênção, porque você tem toda uma trajetória, uma experiência antes de mim que me vai ser repassada e que eu respeito. Falar de ancestralidade é falar de respeito e de experiências que nós trazemos da nossa cultura. E eu gostaria de, inclusive, terminar homenageando toda a minha ancestralidade, todos que vieram antes de mim. E, especialmente, eu falo muito, acho que quem convive comigo sabe, especialmente a minha mãe, Sebastiana da Silva, doméstica, analfabeta, mas que era líder comunitária, movimentava a rua, o bairro, a cidade toda lá em Nova Era, ia para a rádio, a gente conseguiu calçar a rua que a gente mora hoje, porque ela ia para a rádio mesmo sem saber ler, sem saber escrever, e lutava por direitos, e eu acho que é um pouco da garra que eu busco, vem muito do exemplo dela. Isso é respeito à ancestralidade. Obrigado por ter aceitado o convite. Pessoal, que eu sempre sou um fã seu aí, pela sua história, pela sua postura hoje. Eu acho muito bacana isso. Quando a pessoa chega, né, aonde você chegou, não olhar para trás e achar que é tudo mérito seu, que você, tipo assim, eu sou foda, eu consegui, né, com esse discurso raso de meritocracia, mas ciente de todas as dificuldades e quer que a pessoa não passe por aquilo que você passou. Acho isso muito bacana. O João Paulo disse, todo direito é conquistado,
Eu concordo plenamente. Não existe direito dado, todo direito é conquistado. E para conquistar direito é com muita luta, né? É com morte, é com sangue, né? O exemplo que nós estamos falando aqui hoje é o direito mais básico que se tem, que é a liberdade. Custou a vida de muitos negros para ter o direito mais básico, e nós temos esse direito há pouco mais de 130 anos. Então, assim, que isso sirva sempre de lembrança, né? Que todo direito ele é conquistado à base da luta e de muito esforço. Eu vou lhe agradecer aqui, agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, né? Até, às vezes eu vejo pessoas que igual a Selma, fui estagiário da Selma, né? Doutora Selma aí, muita gente boa, o único defeito dele é ser flamenguista. E falar com o pessoal, quem gostou da live aí, e quiser passar depois para alguém, eu vou tentar publicar no YouTube. Então ela vai estar lá no YouTube. Depois eu mando o link para você, que eu acho que foi assim, essa muito boa que não, a gente não pode perder. Ela tem que ficar salva aí. Para quem quiser depois dar uma olhadinha, que foi bacana mesmo, tá? Muito obrigado, espero assistir e acompanhar da gente e ter gostado também. Tá joia? Um abraço. Até